quando a gente tem essa espécie de olhar macro para a sociedade, bem, vocês estão certos, né? Mas quando a gente olha para as práticas locais, e é isso que me interessa na analítica do poder, né? A gente não vai ler a coisa por aí, né? Então, pegando a questão que a Verônica colocou antes, né? Se a gente pegar, olha, né, a família, né? A família dentro do dispositivo da aliança, ela tem algumas funções, né? Econômicas até, né? De circulação da riqueza, né? De homeostase do corpo social, né? E de manutenção do status quo. Daí que ela se liga, né, muito à figura do direito e não à da biologia, né? O dispositivo da aliança, a família, ela é uma categoria jurídica. No dispositivo da sexualidade, a família vai ter investimento na ordem da biologia, né? E o problema econômico não vai ser mais o do dote, das heranças, né? Que são problemas da ascendência, mas vai ser o problema da descendência, aquilo que a gente falava nos nossos encontros anteriores, né? Produzir um povo para uma nação, né? Produzir uma boa raça que não seja degenerada, né? E aqui tem ótimas indicações sobre a questão da degeneração e do higienismo. E, em última instância, assumir a responsabilidade pelo destino da espécie, ou seja, são problemas de descendência, né? E o problema econômico da família aqui, né, vai ser a criar, através de inúmeras articulações numerosas e sutis, ou seja, multiplicar essas diferentes articulações, um corpo que produz e que consome. Né? Então, esse vai ser o problema biopolítico da família, né, dentro do dispositivo da sexualidade. Então, assim, tem uma série de... faz uma série de indicações, né? Para mostrar para a gente como que essa dimensão positiva, produtiva do poder, como que ela vai se preocupar antes, antes de tudo, com uma certa produção de corpos controláveis, né? E não sei, assim, eu acho que a gente pode dar um segmento e um pouco mais longe aí no capítulo, senão a gente não vai sair desse capítulo nunca também, né? Mas aqui, quando ficou vai problematizar essa questão da carne, né? Ou seja, a questão do corpo, da sensação, a natureza do prazer, né? O problema da concupiscência, do consentimento, né? Ou seja, né, tudo isso daqui diz respeito a um certo dispositivo da sexualidade. Ou seja, quando a sexualidade passa a ser atrelada ao psicológico, à interioridade psicológica, né? E o Foucault vai falar aqui da psiquiatrização, da psicologização, né? Da subjetivação das questões sexuais. Toda essa psicologização, ela diz respeito ao dispositivo da sexualidade, né? Relação entre pais e filhos, né? Relação entre marido e mulher, né? Vão ser fundamentais para o dispositivo da sexualidade, que é a questão que o Kleber estava colocando, né? Só que como ela vai ser, né? A questão, né? A pergunta é menos o que, porque os elementos são os mesmos, e mais como, né? Como que a relação entre pais e filhos e entre marido e mulher começa a ser organizada, né? Ou melhor, como ela é reorganizada, né, a partir do dispositivo da sexualidade. Então, essa daí vai ser uma questão fundamental para a gente aqui. Em termos de... em termos de psicologia, né, muito curioso como esses 4 grandes conjuntos estratégicos, né, da esterilização da mulher, da pedagogização do sexo da criança, né, da psicologização dos perversos e da regulação da reprodução,
vão ser temas próprios da psicologia, né? A psicologia vai desdobrar cada um desses temas, né? E aí talvez a gente poderia colocar o problema do selvagem, né? O problema do indígena, o problema do africano, por exemplo, né? Porque o problema do selvagem, né? Ele oscila, né? Ele oscila entre a matriz infantil e a matriz perversa, né? Se a gente pegar, né, todos esses documentos, até a literatura mesmo do século XVIII, do século XIX no Brasil, a gente vai ver que quando se refere ao ameríndio, né, o dispositivo da colonialidade, né, ele se refere ao ameríndio em uma certa matriz de infantilização. Mas quando ele se refere, né, ao africano escravizado, né, ou mesmo, né, no pós-abolição, quando no mesmo semestre que a gente tem a assinatura da Lei Áurea, a gente vai ter um longo debate dentro da Câmara dos Deputados sobre a necessidade de uma lei do trabalho compulsório, ou seja, que todo mundo obrigatoriamente tem que trabalhar, né, objetivando, né, óbvia e evidentemente a população de descendentes de africanos ex-escravizados e agora recém-alforriados, recém-libertos, né, a gente não está tratando a população africana dentro da matriz da infantilização, mas dentro da matriz da perversidade. Né? E a perversidade ela é uma relação imanente com a lei. Né? E mais, né, puxando a brasa ainda mais para o campo da psicologia, né, pensando em termos de saúde mental. Né? O problema do perverso ele é um problema, né, da vontade. Ele não vai ser um problema da representação. Ou seja, a gente vê como que a psiquiatrização, né, como a psicologização da sexualidade vai ser de suma importância, vai ser uma matriz de suma importância para o problema da loucura, para o problema da saúde mental. Por quê? Né? Em 1846, né, a gente já tem organizado, né, de maneira razoavelmente bem colocada, já todo o tema da periculosidade relacionada à sexualidade, cujo conceito articulador é o conceito de perversidade, e não o conceito de psicose. E não a ideia de psicose, de esquizofrenia, de demência precoce, que só vai ser formulado no final do século. Né? Kraepelin só vai definir a demência precoce, né, que é a matriz epistemológica da esquizofrenia, no final do século. Né? O Bloiler, que é quem dá o nome de esquizofrenia mesmo, né, vai ser no começo do século, que era o chefe do Jung. Né? Ou seja, a psicose, enquanto problema de representação, ela é decalcada do problema filosófico da perversidade enquanto, né, perturbação da vontade. Lembrando que a vontade é um conceito filosófico por excelência. Ou seja, o eixo que articula a alienação, a esquizofrenia, passa necessariamente pela vontade. Né? Entendemos que a alienação conflui, então, alienação médica e alienação filosófica. Né? É a troca de elogios entre Hegel e Pinel, por exemplo. Ou seja, né, a gente vê como que a psicologia bebe desses quatro conjuntos estratégicos de maneira assim fodida. Né? E aí a gente vai ter os seus desdobramentos lógicos, né? Como, por exemplo, né, quando Foucault vai falar, olha, né, no seu encontro com o dispositivo da sexualidade, acontece a duplicação e a psicologização das relações de aliança. E aparecem essas personagens, da mulher nervosa, a esposa frígida, a mãe indiferente. Né? Olha aí, todas aquelas categorias, Verônica, que a gente encontra matizadas, né? Lá nos documentos sobre atenção ao HIV. Né? Ou
da mãe obsessiva, né? A gente tem a psicologização do que hoje a gente chama de depressão pós-parto, né? Eu quero matar meu filho, né? E por outro lado, qual que é o problema do homem, né? Correlativo, né? É o marido impotente, é o sádico, perverso, né? É a moça histérica, neurastênica, é a criança, né? Masturbadora e esgotada, né? Preguiçosa, né? Ou seja, o tema da preguiça na criança, né? Que hoje em dia a gente trata, né? Em termos de TDAH ou TDA sem H, né? Já foi relacionado à sua matriz constitutiva, né? É a matriz da masturbação. Ou seja, a criança se masturbava e tinha uma dissipação de energia. Tinha uma dissipação de energia, ela não se desenvolvia corretamente. Ou seja, é um tema biopolítico por excelência, né? De investimento do poder por parte do poder da vida biologicamente considerada, né? Trazendo desenvolvimento aqui para a cena. Né? Se a gente pegar ali, né, eu comprei as obras completas do Ferencz. Né? O Ferencz era um colaborador do Freud, conhecido como psicanalista dos casos difíceis, né? Galera lá, o Freud chamava ele de bruxo, né? Ele tratava de temas muito espinhosos. E vocês sabem qual que é o primeiro texto do Ferencz? O primeiro texto psicanalítico do Ferencz? A tradução é muito curiosa. Né? O Ferencz ele era húngaro, né? Então, a tradução é do alcance da ejaculação precoce. Ou seja, né, esse é o desdobramento do tema da mulher nervosa, né, da esterilização da mulher. Né? O seu correlato masculino, né, é o homem que ejacula precocemente. Né? Ele ejacula precocemente por quê? Né? Por que isso daí se torna um problema biopolítico? É um problema biopolítico porque, olha, ele não excita a mulher né, de maneira adequada para poder, então, ocasionar a reprodução. Então, a gente tem uma dissipação, a gente tem um mau uso da energia libidinal dele. Né? Então, assim, a gente vê como essa analítica do poder, como ela opera para essas questões, sobretudo locais. Então, assim, quando o Foucault vai falar, né, que a família é o cristal no dispositivo de sexualidade, né, porque através da família, com a família que se difunde uma sexualidade que de fato reflete e difrata. Ou seja, reflete no sentido de que, olha, através da família, a gente olha para a família e a gente vê todos os problemas da sexualidade refletidos ali. Da perversidade, da mulher histérica, da criança masturbadora e problema da reprodução. Mas difrata no sentido de que multiplica. Né? A família é o espaço da intimidade. Né? É o livro lá magistral do amigo do Michel Foucault, do Philippe Arrier, né? História Social da Infância e da Família. Mas também a coleção dirigida pelo mesmo Philippe Arrier, junto com o Jorge Duby, né? A História da Vida Privada, que são 7 tomos assim dessa grossura. Né? Mas diz, sobretudo, dessa invenção da família. Né? E o Foucault estava muito ligado a esses problemas. Né? E aqui tem uma outra questão também, né, puxando a brasa, né, ainda para a psicologia, né, que é o tema da neurologia, né, que o Foucault vai desenvolver lá no poder psiquiátrico. Né? Enfim, eu morei com um cara que era fazer residência de neurocirurgia, né, quando morava no Rio. E ele tinha uma expressão muito curiosa, né? Ele falava assim, cara, o neurologista é aquele que sabe tudo e não resolve nada, né? E aqui, né, é curioso, né, que o Foucault vai colocar bem a neurologia nos sonhos cientificistas do século XIX. Né? A gente tem que lembrar que o Freud era um neurologista. Né?
e que, né, na ciência hard, até hoje, né, a gente tem contribuições muito valiosas do Freud, né, no estudo desses ossos que determinam o equilíbrio, né, desses pequenos ossos que a gente tem aqui dentro do ouvido. Né? Mas o neurologista, ele explica tudo e não resolve nada. Né? O neurocirurgião é aquele que não sabe de nada, mas resolve tudo. Né? E aí, para completar, ele falava, não, olha, né, o psiquiatra é aquele que não sabe de nada e não resolve nada. Né? Mas diz um pouco desse determinismo, né, fisicalista. Né? E esse determinismo fisicalista, ele vai se manifestar, Pedro, e aí, assim, né, quando aparece a questão do capitalismo, vai aparecer enquanto recorte da classe social burguesa. Né? Vai aparecer primeiro na classe burguesa. Né? E aí, aparecendo primeiro na classe burguesa, né, é aquilo que, por exemplo, né, tinha um professor aí no Rio, o Guilherme Castelo Branco, ele falou, olha, né, que ele ficava impressionado, né, com o orgulho das senhoras de classe média emergente, né, de classe média baixa emergente, mostrando, né, os seus exames no metrô da cidade. Né? Né? Acho que essa daí é uma cena fácil da gente ver, né, no Rio de Janeiro. Aí, assim, eu acho que em todo lugar, né? Todo mundo, não, fiz um check-up, né? Não, fiz uns exames aqui e tal, né? Enfim, né? É uma coisa assim, né? Que as classes emergentes gostam de ostentar, né? Acho que isso daí, né? Quando a gente está na rede, quando a gente está trabalhando, a gente começa a flagrar um pouco mais disso daí, né? Ou seja, né? O que indica essa inflação no acompanhamento longitudinal? Né? Ou seja, esse é um dos efeitos, né, psicológicos, né, desse problema, né, ou seja, de uma série de problemas difratados, vou usar o vocabulário, né, rebuscado que o Foucault usou, né, para falar, difratados pelo dispositivo da sexualidade. Né? Ou seja, o dispositivo da sexualidade, ele difrata, então, uma série de questões que não vão ser mais questões da ordem do direito, da lei, como era o dispositivo de aliança anteriormente, mas vão ser problemas dados no binômio saúde e doença. E o binômio saúde e doença opera tecnologias, opera técnicas de normalização, mecanismos de normalização. Né? Não sei se estão com mais alguma questão aí. Milena também chegou aí depois aí. Não sei se está dando para acompanhar. Olá, boa noite. Estou acompanhando sim. Cheguei um pouco atrasada, mas está dando para acompanhar. Maravilha. Pois é, pessoal. Teve mais alguma questão aí que chamou a atenção de vocês aí? Alguma questão que vocês queiram comentar? Quando o Foucault vai falar dos problemas da periodização, é das poucas vezes, assim, das pouquíssimas vezes que a gente consegue ver o Foucault com um problema historiográfico, um problema de historiador mesmo, assim, né? Poucas vezes o Foucault se preocupou tanto, assim, um certo rigor historiográfico, né? No sentido de ser um rigor sistemático. Né? Então, o Foucault ele vai identificar duas matrizes repressivas, né, que deslocam, então, as teses do freudo-marxismo um pouco mais tradicional, por assim dizer. Ele vai falar, olha, né, uma tá lá, né, no final do século XVI, no século XVII, né, que são as grandes proibições, né, o pudor, a decência, né, e depois uma outra que a gente vai ter no século XX, ou seja, no arco aí de pelo menos 300 anos, né, que vai ser uma inflexão dessa curva. Né, e a gente vê um certo afrouxamento, a gente vê uma tolerância de relações
sexuais antes do casamento, né, extra casamento, né, as leis, né, todo o rigor em torno da homossexualidade começando a ser flexibilizado, começando a ser afrouxado. Mas, por exemplo, né, a gente tem leis um pouco mais rígidas. Né? No começo do ano estive lá em Singapura, e em Singapura não é a homossexualidade que é criminalizada, mas a expressão pública de gestos homoafetivos é criminalizada. Incorre multa e possibilidade de prisão. Um beijo. Um beijo entre pessoas do mesmo sexo. Só que para eles lá está expressa como? Né? Entre dois homens. Né? O texto da lei lá é entre dois homens. Né? Então tem essa lacuna aí para mulheres. Né? A lei, né, que criminaliza a homossexualidade na Rússia, ela se parece com a lei do trabalho compulsório, com a lei da vadiagem no Brasil aí pós-lei áurea. Né? Ela é uma lei assim um tanto quanto difusa, ela não indica aquilo que ela criminaliza. Né? Então, assim, às vezes o cara pode estar vestido com uma calça apertada que tem uns rasgos e umas lantejoulas e sei lá, e ele pode ser preso, ele pode ser enquadrado na lei que criminaliza a homossexualidade, na Rússia, por exemplo. Né? Então, assim, tem uma série de questões que ressoam hoje em dia, né, e que aí a gente pode ver como que a sexualidade, né, através da pedagogia, da medicina e da economia, se tornam um negócio de Estado, né, e se tornam um negócio de Estado, né, na medida em que, olha, a, pela pedagogia, né, a gente tem um problema do desenvolvimento da criança. Né? Pela medicina, a gente tem uma certa normalização que vai ter como matriz a questão das doenças nervosas, né? Sejam elas o homem impotente, né? Ou então a mulher histérica, e assim por diante. Né? E, por fim, um certo problema, que é um problema econômico demográfico. Né? E esse problema econômico demográfico vai dar base, então, para o último capítulo, né? Que vai indicar para a gente que, olha, aquilo que ficou chamado de tecnologias do sexo, né, se ordenam em torno da exigência da normalidade, né, que se dá aí, né, na matriz saúde e doença, e não mais, né, da morte e do castigo eterno. Né? Então a gente tem essa mudança aí. Né? E mais, em termos demográficos, em termos de gestão do corpo social, né, do corpo coletivo da população, a gente tem uma penetração muito curiosa, né, entre a psicologização, né, da perversão, né, e o tema da eugenia, né, que é a sua gestão política, né, que é a gestão política das tecnologias do sexo. Ou seja, a perversão, como que ela se manifesta, né, nas pederastias, sodomias e afins, mas também no problema do alcoolismo. Né? O problema do alcoolismo é um grande problema para o Morel e também para os eugenistas brasileiros. Né? Tem um livro recém-lançado, foi lançado ano passado, do Guilherme Weber, que ele analisa de maneira muito interessante como que o Brasil não só consumia literatura eugenista, como foi um grande polo produtor de literatura e de eugenias, e de teorias eugênicas, né? Inclusive exportando para os demais países aí da América Latina, sobretudo da América Central e Caribenha. Né? A teoria da miscigenação foi muito aprimorada pelos brasileiros.
né? Então, assim, esse conjunto, né, perversão, hereditariedade, degenerescência, eles ditam para a gente uma certa forma de ler biopoliticamente a operação, melhor dizendo, né, os diferentes mecanismos de racismo do Estado, né, de esterilização, né, das mulheres pobres e negras, né, de esterilização, né, a gente viu aí, né, no vídeo da reunião ministerial, né, qual que era a preocupação da Damares, né? Olha, tem crianças nascendo em territórios quilombolas. Elas nascem em territórios quilombolas, o problema não é nem tanto nascer, mas elas crescem com os valores quilombolas. É um problema biopolítico do desenvolvimento, né? A gente tem aí a gente tem um exemplo assim, né? Mais evidente que isso, fica até difícil até de pensar. Eu também lembrei da violência obstétrica nos hospitais públicos, assim, absurdo. Isso, exatamente, né? Não só nos hospitais, não só nos hospitais públicos, né? Até quando fui professor da Milena, a gente tinha um colega na Faculdade de Medicina da UF, né? Que sofreu um processo porque ele dava aula em cima de artigos assim da década de 1960 que prescreviam o fórceps, né? Enquanto prática obstétrica primordial, prioritária para mulheres negras, né? E ele foi confrontado, né, por alunos dentro da sala de aula e bateu o pé. Aí ele sofreu processo, né? Mas eu lembro que na época foi uma discussão assim pesada que rolou em torno disso, né? E o Foucault termina, na verdade, fazendo uma desconstrução dessa tese histórica da repressão, né? E afirmando, mais que nada, um certo caráter produtivo, positivo do poder, né? Ele vai falar de uma certa dominação burguesa que se dá pelo corpo, né? Vai falar, vai falar um pouco do Reich, vai ironizar essa questão de uma certa libertação, né, que a gente já estava vendo na semana passada, e vai problematizar bastante a psicanálise, né, a partir do dispositivo da sexualidade, né, que ele vai falar, olha, na verdade a gente pode encontrar uma certa arqueologia da psicanálise, ou seja, né, as camadas mais subterrâneas da psicanálise, a partir do momento que a gente começa a investigar o dispositivo da sexualidade, né? Como aquilo que condiciona, então, que condiciona, né, a própria emergência da psicanálise, né? E o Foucault segue muito ambíguo com relação à psicanálise, né? Algo que já vem desde a história da loucura, lá, né? Ele morde e assopra, né? Ele fala, olha, né, a psicanálise houve a experiência trágica, né, da histérica, né, aquela que foi sistematicamente varrida para debaixo do pano, mas por outro lado ela infla, né, a figura de poder do médico, né, assim que aparece lá no História da Loucura. E aqui ele vai falar basicamente três coisas, né? Ele vai falar que, olha, né, a psicanálise ela fixa a sexualidade sob o sistema de aliança, né? E aí a gente tem a questão da Verônica lá no começo, né? Olha, né? O sistema de aliança, o dispositivo da aliança, ele se transforma a partir do seu encontro com o dispositivo da sexualidade e mais ainda com a psicanálise, né? Ou seja, e o Foucault tem o péssimo hábito para nós, né? Mas literariamente é muito bom, né? Mas para a gente que é pesquisador, ele tem o péssimo hábito de não referenciar, né? Mas ele cita o antiédipo aqui algumas vezes, né? Desse péssimo hábito, então ele cita o antiédipo e cita também o livro do Robert Castel, que chama O Psicanalismo, né? Então, assim,
sobre 3 aspectos aqui, só para fechar, que eu vou falar da psicanálise, enfim, né? E a gente pode extrapolar para a psicologia também. A psicologia bebe muito da psicanálise, embora não admita muitas vezes, né? Ou seja, a gente tem uma fixação da sexualidade, né, em torno do dispositivo de aliança, né? Ou seja, né, na família, né? E o Foucault, ele é assim, ele, ele, ele quase recita o antiédipo quando ele fala aqui, ele fala, olha, né, então assim, na verdade, você vai para análise, os pais levam a criança para análise, né? Mas eles podem ficar tranquilos porque a análise vai refluir sobre eles mesmos. Na verdade, eu, enquanto pai, levo a criança para análise, para na análise a criança descobrir que o que ela deseja sou eu. Né? Somos nós, os pais. Né? Então, isso é muito curioso. Então, esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto, e é um aspecto muito elogioso, né, Flora, né, a psicanálise resistiu, né, a toda essa a toda essa a toda essa bobagem que a psiquiatria da época recaiu, né, que é o tema da degenerescência, né, e daí que os grandes psiquiatras reformadores que a gente teve no Brasil, desde Juliano Moreira, a, a, a Virginia Bicudo, ao Franco da Rocha, né, todos eles, né, estavam em contato primordialmente com as teorias psicanalíticas, né, ou seja, né, eles matizavam um pouco aquilo que era o mainstream, aquilo que era o hegemônico da psiquiatria, que era ser racista, operar, né, dentro de um certo higienismo da teoria da degenerescência, né? E um terceiro aspecto, né? Esse daí, né, pode ser positivo ou pode ser negativo, né? A psicanálise funciona como elemento diferenciador na tecnologia geral do sexo, né? Ou seja, ela pode servir tanto para produzir o mesmo, né, quanto para multiplicar. A gente pegar a obra da Judith Butler é uma multiplicação a partir da psicanálise, né? A partir da leitura que ela faz do Jacques Lacan, por exemplo. Mas é isso, assim, o dispositivo de sexualidade ele tem os seus próprios, ele tem as suas coerências próprias, né? E é isso, pessoal. Vocês querem fazer algum comentário aí? Como eu falei, se vocês deixarem, eu falo pelos cotovelos. Então é isso, acho que a gente vai ficando por aqui hoje, então. O último capítulo ele tem. O último capítulo ele tem que 20.